Muitas vezes, enfrentamos palavras que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas que deixam marcas profundas. Essas palavras nos levam a questionar nosso valor, nossas escolhas e até o propósito que Deus colocou em nossas vidas. O comportamento manipulador, especialmente vindo de uma pessoa com traços narcisistas, frequentemente se esconde em frases que soam comuns, mas tem a intenção de apagar a luz divina que brilha em nós. É como um vento gelado que tenta apagar uma vela, roubando-nos a clareza e a força que Deus nos deu para seguirmos com confiança em sua verdade. A verdadeira meta de um manipulador não é apenas ferir, mas controlar. Essa estratégia, muitas vezes sutil, cria um ciclo de confusão e dúvida. Suas palavras não edificam, mas aprisionam, moldando correntes invisíveis que tentam amarrar sua alma. No entanto, aqui está a boa notícia. Deus não o chamou para viver sob manipulação, medo ou controle. Ele o chamou para a liberdade. Jesus nos lembrou dessa verdade poderosa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É sobre essa liberdade que queremos refletir hoje. A liberdade que vem de conhecer a verdade imutável de Deus, que desfaz toda mentira, manipulação e armadilha. Imagine-se perdido em um nevoeiro, incapaz de enxergar o caminho à frente, até que um raio de luz corta a escuridão e guia seus passos. Essa é a função da palavra de Deus em nossas vidas. A manipulação narcisista é como esse nevoeiro, uma tentativa de mantê-lo preso em uma realidade falsa. Mas a palavra de Deus é como uma espada que corta a confusão, trazendo discernimento e clareza. Hoje, vamos expor frases que revelam essas tentativas de manipulação. Elas não são apenas palavras soltas, mas ferramentas cuidadosamente usadas para distorcer sua visão de quem você é em Cristo. Não desanime. Se essa mensagem toca seu coração, declare agora nos comentários: eu escolho a liberdade no amor de Deus. Tome posse da vitória sobre toda manipulação. Por fim, se ainda não se inscreveu no canal Jornada C.S. Lewis, aproveite para fazer isso agora. Se encontrar este conteúdo sendo usado de forma desonesta por outros, denuncie, pois a verdade de Deus merece ser protegida. Agora, mergulhemos na luz da palavra, que expõe as armadilhas do inimigo e ilumina o caminho da liberdade. Quantas vezes você ouviu que sua sensibilidade é exagerada ou que está reagindo de forma excessiva? Essas palavras podem parecer inofensivas, mas têm o poder de minar o que Deus cuidadosamente projetou em você. Lembre-se, Deus criou suas emoções como parte essencial de quem você é. Sua sensibilidade não é um defeito, mas um reflexo da compaixão que emana do coração divino. Outro exemplo comum de manipulação surge na frase: "Você não conseguiria sem mim." À primeira vista, pode parecer preocupação ou cuidado, mas no fundo é um artifício de controle. Essas palavras são usadas para plantar a ideia de que sua força e capacidade dependem exclusivamente da presença de outra pessoa. No entanto, essa é uma mentira. Sua força vem do Senhor. Como está escrito em Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nenhum ser humano tem o direito de assumir o lugar de Deus como fonte de sua sustentação e sucesso. C.S. Lewis sabiamente escreveu: um homem não pode passar todo o tempo defendendo a verdade. Deve haver um momento para alimentá-la. Essa verdade se aplica aqui. Para reconhecer a manipulação e resistir a ela, é necessário primeiro se nutrir da palavra de Deus. Somente mergulhando na verdade, podemos discernir entre as mentiras que tentam nos prender e a realidade libertadora de quem somos em Cristo. Considere este exemplo. Uma mulher compartilha seu sonho de abrir seu próprio negócio, mas em vez de incentivo, ouve: "Você não tem capacidade para algo assim. Sem a minha ajuda, você fracassaria." A princípio, ela pode ignorar esse comentário como um deslize momentâneo, mas com o tempo,
Essas palavras começam a corroer sua confiança. Ela desiste de seus planos, acreditando na narrativa de quem busca controlá-la, ao invés de crescer ao lado dela. Mas Deus nos chama para uma vida diferente. Ele nos convida a confiar nos dons que nos deu e a caminhar com confiança em suas promessas. Isaías 40:29 declara: Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor daquele que está sem forças. Não se trata de provar que o manipulador está errado, mas de viver na verdade de quem Deus diz que você é. Essas frases manipuladoras, muitas vezes, vêm disfarçadas de preocupação ou cuidado, mas têm o objetivo de semear dúvidas. É por isso que precisamos buscar a sabedoria e o discernimento que Deus nos oferece. O Espírito Santo nos ajuda a distinguir o que edifica daquilo que destrói. Lembre-se, Deus não o chamou para viver sob a sombra da manipulação ou do controle. Ele lhe deu poder, amor e um espírito de equilíbrio, para que você viva com confiança e domínio próprio. Quando palavras forem lançadas contra você, pare e reflita. Teste essas palavras à luz das Escrituras e agarre-se à verdade. Você é chamado para a liberdade que só Cristo pode oferecer. O caminho entre ajudar alguém e permitir que suas inseguranças nos aprisionem é estreito. Estabelecer limites guiados pelo Espírito Santo é fundamental. Jesus é o nosso modelo. Ele era cheio de compaixão pelos quebrantados e perdidos, mas nunca se deixou manipular. Quando os fariseus tentaram armá-lo com suas palavras, ele respondeu com sabedoria e clareza, firmado em sua identidade como Filho de Deus. Da mesma maneira, devemos nos manter firmes na nossa identidade em Cristo, recusando-nos a deixar que as inseguranças dos outros definam ou controlem quem somos. O caminho entre ajudar alguém e permitir que suas inseguranças nos aprisionem é estreito. Estabelecer limites guiados pelo Espírito Santo é fundamental. Jesus é o nosso modelo. Ele era cheio de compaixão pelos quebrantados e perdidos, mas nunca se deixou manipular. Quando os fariseus tentaram armá-lo com suas palavras, ele respondeu com sabedoria e clareza, firmado em sua identidade como Filho de Deus. Da mesma maneira, devemos nos manter firmes na nossa identidade em Cristo, recusando-nos a deixar que as inseguranças dos outros definam ou controlem quem somos. Ouça isso claramente. Você não foi criado para viver em medo, sob domínio, ou como uma sombra do que verdadeiramente é. O Espírito de Deus em você é mais forte do que qualquer força manipuladora. Você é filho do Deus Altíssimo, chamado para crescer, prosperar e frutificar abundantemente. Deixe que Deus corte as videiras emaranhadas do controle e da insegurança e veja como Ele traz nova vida à sua alma. Tenha coragem nesta verdade. O Deus que começou a boa obra em você a levará à perfeição. Filipenses 1:6. Ele é fiel e é dele que vem sua força. Você não precisa continuar preso às armadilhas da manipulação. Confie em Deus para libertá-lo e avance corajosamente para a vida plena que Ele preparou para você. À medida que você vive essa liberdade, pode se perguntar por que sua independência se torna uma ameaça para um narcisista. A resposta é simples. A independência, a liberdade de pensar, agir e crescer sem estar atado ao controle deles, revela os limites de seu poder. Para alguém que vive de dominar, sua capacidade de se manter firme por conta própria não é apenas inconveniente, mas aterrorizante. A independência expõe que suas manipulações não são indispensáveis e que a influência deles sobre você não é total nem absoluta. Por isso, farão tudo o que puderem para minar seu crescimento, mantendo você atado a eles, em vez de florescer na liberdade que Deus tem para você. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, oferece uma reflexão sobre o coração daqueles que buscam controle. Que monótonos e semelhantes têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, mas quão gloriosamente diferentes são os santos. O maior medo de um narcisista
é ver você vivendo plenamente, prosperando no propósito que Deus lhe deu, pois isso contradiz a necessidade deles de estar no centro do seu mundo. Em vez de celebrar seu crescimento, eles se sentem ameaçados por ele. Em vez de encorajar sua independência, eles a sabotam sutilmente. Essa dinâmica me faz lembrar da fábula da águia e o rouxinol. O rouxinol, por ser muito fraco para voar alto sozinho, engenhosamente sobe nas costas da águia e se gaba de quão longe conseguiu ir sem fazer esforço algum. Esse exemplo ilustra claramente a competição nos relacionamentos tóxicos. Os narcisistas podem parecer solidários à primeira vista, mas na verdade tentam se alimentar do crescimento dos outros sem contribuir para ele. O objetivo de um narcisista, muitas vezes, é se apoiar na sua força, enquanto tenta garantir que você nunca voe mais alto do que ele. Em sua mente, sua independência desafia a sensação de superioridade deles, e é por isso que tentam cortar suas asas antes que você possa subir mais alto. Você pode perceber essas tentativas de desestabilizar você de formas sutis, como elogios disfarçados de críticas ou momentos em que retém apoio justamente quando você mais precisa. Por exemplo, ao compartilhar uma vitória pessoal, a resposta pode ser: "Eu não teria feito dessa forma, mas bom para você, eu acho." Ou quando você se aventura em algo novo, podem semear dúvidas com frases como: "Você tem certeza de que pode lidar com isso? Parece muito para alguém como você." Esses comentários não são aleatórios, são movimentos calculados para fazer com que você duvide de si mesmo e permaneça preso à influência deles. Mas aqui está a verdade. Sua identidade e valor estão em Cristo, não na aprovação ou validação de ninguém. Mesmo que os narcisistas tentem enfraquecer sua confiança, seus esquemas são nada diante da força que você encontra em Deus. Como Romanos 12:10 nos ensina, sejam dedicados uns aos outros em amor fraternal e prefiram honrar os outros mais do que a si mesmos. Este é o verdadeiro sinal de relacionamentos saudáveis. Encorajar uns aos outros, levantar e celebrar as vitórias sem inveja ou controle. Agora, compare isso com a mentalidade narcisista. Enquanto o amor saudável busca capacitar, a manipulação narcisista busca dominar. Isso não vem de Deus, pois seu design para nós é de respeito mútuo, não controle unilateral. Em Cristo, você é chamado a seguir seu propósito dado por Deus com ousadia, sem se prender à necessidade de agradar a outros que temem sua independência. Deixe-me dizer algo importante. Independência não é rebeldia nem egoísmo. Quando a independência é enraizada em Cristo, ela é um ato de adoração. É o reconhecimento de que você é temporalmente e maravilhosamente feito. Salmo 139, versículo 14. E que Deus o capacitou para viver uma vida com propósito. Buscar a independência não significa rejeitar relacionamentos ou responsabilidade. Significa recusar-se a deixar que o medo ou a manipulação dictem seu caminho. A Bíblia nos alerta em Provérbios 4:23: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Seu coração é a fonte da sua vida, um lugar sagrado onde reside a verdade de Deus e onde seus planos se enraizam. Quando falhamos em estabelecer limites, permitimos que outros pisoteiem esse terreno sagrado, deixando-nos vulneráveis à manipulação e ao controle. Isso não é o desígnio de Deus para seus filhos. Ele deseja que andemos em liberdade, confiança e em total confiança em sua proteção. Considere a história de Sansão e Dalila em Juízes 16. Sansão, um homem ungido por Deus com força extraordinária, foi gradualmente enfraquecido pela persistência de Dalila. Dia após dia, ela o pressionava para revelar o segredo de sua força, e embora Sansão tenha resistido inicialmente, eventualmente cedeu às suas exigências incessantes. O que aconteceu em seguida? Seus limites foram violados e ele ficou sem forças,
traído e preso. A história de Sansão serve como um aviso. Quando falhamos em guardar nossos corações e manter nossos limites, corremos o risco de perder a força e o propósito que Deus nos deu. Os narcisistas, assim como Dalila, muitas vezes persistem em suas tentativas de corroer os seus limites. Eles podem não exigir diretamente que você abandone suas defesas, mas manipulam de forma sutil, testando sua determinação. Eles podem dizer algo como: "Se você realmente me amasse, faria isso para mim", ou "Você não acha que está exagerando?". Essas manipulações disfarçadas de preocupação ou amor são tentativas calculadas de enfraquecer suas defesas. Não se deixe enganar. Deus lhe deu a capacidade de manter sua identidade e seu propósito intactos, e Ele está com você, fortalecendo-o a cada passo. Se realmente se importasse comigo, você não manteria segredos, ou por que você sempre tem que tornar as coisas tão difíceis? Essas frases são projetadas para fazê-lo se sentir culpado por proteger a si mesmo, para que você duvide dos limites que estabeleceu. Mas deixe-me dizer uma coisa: limites não são atos de egoísmo, são atos de obediência a Deus. Eles refletem a compreensão de que seu valor e dignidade vêm dele, não da aprovação dos outros. Quando você estabelece limites, você está declarando: "Sou maravilhosamente feito e não permitirei que ninguém diminua o valor que Deus colocou em mim". Praticamente, estabelecer limites começa com clareza, sabendo quem você é em Cristo e entendendo o que você vai ou não permitir em seus relacionamentos. Trata-se de discernir entre uma responsabilidade saudável e controle manipulador. Às vezes, pode significar dizer não quando alguém exige mais do seu tempo do que você pode oferecer. Pode significar se afastar de conversas que o deixam exausto e diminuído. Em alguns casos, pode até significar terminar relacionamentos que constantemente violam a dignidade que Deus lhe deu. Alguns podem argumentar que limites são cruéis ou desamorosos, mas isso está longe da verdade. Limites saudáveis são uma expressão de amor a Deus, a si mesmo e aos outros. Ao estabelecer limites, você não está apenas se protegendo, mas também criando um espaço onde os outros podem crescer e assumir a responsabilidade por suas ações. Diante de tudo isso, devemos nos perguntar: há áreas em nossas vidas onde o medo, a culpa ou o controle tomaram raízes? Se a resposta for sim, eu o incentivo a levar essas questões diante de Deus em oração. Ele é nosso refúgio e força, aquele que nos liberta de correntes que nunca fomos destinados a carregar. Ao refletir sobre isso, não se esqueça de que os limites não são barreiras ao amor, mas atos de respeito próprio que honram a dignidade que Deus colocou em você. Relacionamentos saudáveis refletem o seu amor, promovendo crescimento, encorajamento e paz. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu o encorajo a curtir, se inscrever e compartilhá-la com alguém que possa estar enfrentando manipulação ou comportamentos tóxicos. Obrigado por fazer parte desta jornada. Que Deus lhe conceda discernimento, sabedoria e força para permanecer firme em sua verdade.